assentar, amados. Mateus capítulo 17. Nós temos estudado, para quem está vindo aí pela primeira vez, uma proposta de espiritualidade sadia, né? Nós temos, desde o início, já temos alguns meses. Na verdade, nós começamos em fevereiro. Dia 20 de fevereiro foi o nosso primeiro estudo, fazendo uma análise da igreja evangélica brasileira, e não só brasileira, mundial, porque as loucuras que a gente vê acontecendo dentro da igreja não acontecem só no Brasil. O Brasil numa escala muito maior, porque é um país livre, um país bastante permissivo, um povo muito crédulo, um povo bastante pacífico, e um povo que não é dado à leitura, um povo que não é dado à reflexão, um povo que não que invista tanto em reflexão, né? Nós somos parte de uma sociedade que, infelizmente, quando para pensar, para refletir, ou então sentar numa mesa para ler um livro, tem a sensação de que não está fazendo nada, não é? E aí a gente começa a fazer, somos fazedores, somos seres laborais, a gente está no labor o tempo inteiro, e a gente para refletir, e em função disso a gente acaba vivendo em função da fé dos outros. E viver em função da fé dos outros, e conhecer de Deus só o que os outros nos mostram, muitas vezes conhecer um Deus que não tem nada a ver com a palavra, muitas vezes conhecer uma palavra que não tem nada a ver com Deus, muitas vezes estar dentro de uma igreja que não tem nada a ver com a eclésia, com os chamados para fora. Aí nós fizemos uma viagem na igreja evangélica, mostramos algumas práticas que são feitas em nome de Deus, principalmente em nome do Espírito Santo, que são extremamente patológicas, e a gente vê muita gente que quando se converte, ao invés de melhorar, piora muito enquanto ser humano. Quantos maridos odeiam a igreja porque a esposa dele, depois que se converteu, só a graça de Jesus, porque ele não aguenta mais, né? Quantos amigos lamentam o fato do parceiro ter se convertido, porque depois que ele se converteu, ninguém na fábrica suporta mais ele, ninguém na faculdade suporta mais ele. Quantos maridos se converteram e os filhos se afastaram porque não aguentam o pai. E a gente fez uma análise lá desde 20 de fevereiro sobre algumas dessas práticas, algumas dessas espiritualidades que acontecem dentro da igreja em nome do Espírito Santo, mas que só fazem mal para a alma. E a gente encontra com muito crente doido por aí, muito crente doido. Mas não é pouco não, é muito, muito. E lamentavelmente esses carregam o estigma de povo de Deus, e o povo fala assim, se o povo de Deus se transforma a tua semelhança, eu não quero saber desse Deus, mas nunca. E é verdade, né? Eu entendo perfeitamente quando eu me encontro com não crentes que odeiam crente, porque até alguns eu também odeio, né? A verdade seja dita. Então, fulano odeia crente, alguma razão tem. Claro que vem a parte de um preconceito diabólico, preconceito é uma realidade do nosso país, né, para toda a minoria, mas alguns odeiam com razão. Com razão. A gente só não tem muitas vezes coragem para falar isso. Aí, nós fizemos uma análise desse texto, da transfiguração, explicamos esse fenômeno de Moisés ter aparecido no monte com Jesus, Elias apareceu no monte com Jesus, depois Moisés desaparece, Elias desaparece. Os espiritistas pegam esse texto e dizem que aqui é um dos textos que comprovam reencarnação. Tem nada a ver com reencarnação aqui. Moisés e Elias não apareceram em carne, tanto é que eles desapareceram depois. Explicamos por que foi Moisés, por que foi Elias. Explicamos que Elias não morreu, por isso ele não podia ter reencarnado, porque ele não desencarnou. À luz da palavra ele foi transladado. Moisés foi também alguém que Deus disse para subir o monte para contemplar a terra, mas ele não iria tomar posse da terra. Aí diz que Moisés expirou no monte, diz que o próprio Deus sepultou o seu corpo. Aí nós fizemos uma análise desse Deus sepultando o corpo. Perguntei aos irmãos, será que os irmãos conseguem ver Deus com uma enxada, cavando um buraco, né, uma cova, não é? E depois pega o corpo de Moisés, arrasta o corpo de Moisés, joga dentro do buraco. Você consegue imaginar Deus com a pá tapando o buraco, depois fazendo uma cruzinha, botando em cima escrito Moisés? Não dá para imaginar Deus fazendo isso. O fato é que o corpo de Moisés nunca apareceu, nunca foi visto. Nós vamos lá no livro de Judas, nós vemos um versículo dizendo que Gabriel e Satanás disputavam o corpo de Moisés. É um texto muito sinistro, que não tem como explicar aqui. Ficamos 2 quarta-feiras explicando esse texto. Que luta é essa de um arcanjo
com o diabo por um corpo. Então, isso tem a ver com o fato de Moisés ter aparecido aqui. Então, a gente explicou isso lá. Aí depois nós mostramos algumas espiritualidades na igreja evangélica hoje, doentias e patológicas. E depois começamos a propor o que seja, à luz da palavra, uma espiritualidade sadia. Uma espiritualidade que quando nos alcança e por ela somos alcançados, nossa vida melhora, nossa vida qualifica. Nós nos tornamos seres humanos melhores, nós nos tornamos humanos melhores, nós nos tornamos melhores pais, melhores filhos, melhores amigos. Nós nos tornamos, nós qualificamos em vida. Nós não só religiosizamos, não. Nós evoluímos enquanto ser humano. E aí nós demos algumas características dessa espiritualidade sadia. Primeiro, ela é cristocêntrica. No versículo 5, diz que, estando ele ainda a falar, Pedro, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado. E antes diz que Jesus estava do lado ou ladeado por Elias e Moisés. Jesus estava no centro. Moisés representa a lei, Elias a profecia. Jesus está no meio, entre a lei e a profecia, entre a lei e os profetas, tudo que os judeus reconheciam como sendo palavra de Deus. Jesus é posto no centro e uma voz vem do alto e diz: ó, este aqui é o meu filho. Não tenho em Elias um filho, não tenho em Moisés um filho. Meu filho é Jesus, é nele que me comprazo. Então, a partir de agora não é mais lei nem profecia, muito menos profetada. Agora é Cristo, é Messias, é graça. Então é cristocêntrico que falamos o que é isso. Segundo, falamos que uma outra marca da espiritualidade centrada, da espiritualidade sadia, não só é cristocêntrica, tem a ver com Jesus, tem a ver com a voz de Jesus, mas ela é centrada na cruz. Quando você lê o livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, que relata esse mesmo episódio, mostra que Elias, Moisés e Jesus conversavam sobre a cruz. Conversava sobre o sacrifício vicário, salvífico de Jesus na cruz. Então, uma espiritualidade sadia, ela é centrada na cruz. Espiritualidade que retira a cruz pode ser qualquer coisa, menos a espiritualidade que provém de Deus. E hoje falar de cruz é quase uma heresia, né? Porque esse negócio de cruz ficou no passado. Agora não tem a ver com cruz, você tem que andar em Ford Fusion, né? Você tem que andar em Sentra, você tem que andar em C3 ou C4. Né? Você não tem que andar mais de quem anda de ônibus é o ímpio. Você andar de ônibus dá legalidade para o diabo. Então você tem que ser próspero. Você gosta de sofrimento, acabou. Esse negócio de responsabilidade, cumprir obrigação. Então nós falamos sobre o que é uma fé centrada na cruz. Terceiro, falamos no domingo, na quarta-feira passada, a verdadeira espiritualidade obedece ao Evangelho. Porque a voz que veio do céu disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então tem que ouvir, tem que obedecer o Evangelho. Então nós falamos o que é Evangelho. E mostramos que nem todo evangélico vive o Evangelho. Hoje, evangélico é qualquer um que faz parte de uma igreja evangélica. Mas nem toda igreja evangélica vive à luz do Evangelho. Não é? Então tem que obedecer o Evangelho. Então tem que saber se está firmada no Evangelho. Falamos que nós precisamos, para obedecer o Evangelho, discernir que a voz de Jesus começa em saber que nem todo o que fala em nome de Jesus, fala em nome de Jesus. A ele ouvir. Então é entender que nem todo mundo que está com Jesus na boca está com Jesus no lombo. Nem todo mundo que está com Jesus na boca está com Jesus na vida, no dia a dia, no caminho. Então nós precisamos ficar ligados. Aprendemos que você que está aí sentado tem muito mais responsabilidade ao ouvir do que eu aqui em pé ao falar. Porque quem tem boca, já dizia a vovó, o que diz mesmo? Quem tem boca, fala o que quer. Basta ter boca. E o que acontece dentro da igreja evangélica é isso. Quem tem boca está falando o que quer. Está falando o que quer. Agora, ouvir o que quer ou não depende de cada um de nós. Então eu falei que eu posso estar aqui dentro de um templo, num lugar chamado igreja, com o microfone na mão, com um livro preto chamado Bíblia na minha frente, e eu digo assim: abre esse livro preto aí também, e a gente lê um texto desse livro preto, e é possível que mesmo lendo esse livro preto, que a gente chama de Bíblia, a palavra de Deus,
Quando eu, o Neil, o homem Neil, começo a explanar o que eu li no livro preto, é possível que ele saia daqui, desse lugar, palavra de Deus, mas quando passa por mim, pelo Neil, e chega até você, não mais palavra de Deus, chega aí heresia. Então, ele sai daqui de Deus, passa por mim, homem, chega aí palavra humana. Chega aí saber humano, chega aí muitas vezes heresia, chega aí às vezes palavra do diabo. Porque o diabo, quando Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado, para sentir dor, o diabo para tentar Jesus usou o quê? Quem se lembra? Palavra de Deus. E olha, ele fazia uma interpretação sinistra. A Bíblia diz, né, que você pode todas as coisas, então transforma essa pedra em pão e mata a tua fome. Aí pergunta você, Jesus podia transformar a pedra em pão ou não? Quem acredita que Jesus pode transformar a pedra em pão? Pode. O diabo sabia disso. A Bíblia diz que Deus daria ordem aos seus anjos para vir te servir aí e tal. O diabo conhecia a palavra de Deus bonitinho, só que era na boca do diabo, não a palavra de Deus, mas a palavra do próprio diabo, que distorcia a palavra. Porque o ministério do diabo é esse desde o Éden. Deus disse, se vocês me desobedecerem, comerem daquela árvore lá, vocês certamente morrerão. Vem o diabo e diz assim, certamente não morrereis. A missão do diabo é distorcer a palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra. Então, mais importante do que eu prego aqui, qualquer pastor prega aqui, é o que você ouve aí. Então, uma espiritualidade que você, porventura, queira viver e faça bem para a tua alma, não te deixa um louco, um fanático, um religioso, um antissocial, um idiota. Tem que ser uma espiritualidade que obedece o Evangelho, a ele ouvir. Por isso a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. E por que ele fala isso? Nós falamos quarta-feira passada. Porque Deus sabe que nem todos nós temos ouvidos. Todos nós temos orelha. Mas ouvido, todos nós temos a capacidade de perceber sons. Mas de discernir os sons, nem todos temos. Então, se eu pudesse lhe dar um conselho, posso e já estou dando, eu pediria a Deus a capacidade de aprender a discernir sons, discernimento de espírito, saber se o cara que está aqui no meu lugar, quando abre a boca para pregar a palavra, está pregando na autoridade do Espírito Santo, ou ele só é um artista do palco, ou só sabe falar eloquentemente, só sabe dar soco no púlpito, ou só está fazendo qualquer outra coisa. Porque a espiritualidade que gera bem, equilíbrio, faz saúde na nossa vida, na nossa alma, é a espiritualidade que ouve o Evangelho. Hoje, eu quero deixar uma outra marca para você. Ela vem também desse mesmo capítulo. Né? Aí ele ouviu. Aí no versículo 6 diz assim, os discípulos ouvindo isso, a voz que saía lá do alto, caíram com o rosto em terra e ficaram o quê? Lê para mim, versículo 6. Grandemente o quê? Atemorizados. Ora, Moisés aparece, Elias aparece. Ora, os caras não se assustam. Por que isso? Esses homens já foram muitas centenas de anos embora. Isso aqui é reencarnação? Isso é fantasma? Apareceu fantasma aqui, eles não se assustaram. Pelo contrário, Pedro fala assim, Senhor, vamos fazer 3 cabaninhas aqui, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés, para ver se eles não vão embora mais, né? A gente fica aqui no relento mesmo, mas eu faço uma cabaninha maneira aqui, rapidinho, a gente fica aqui para sempre, porque aqui está bom a beça. Aí Jesus fala assim, não precisa fazer cabana não, porque eles vão embora daqui a pouco, e o lugar de se viver espiritualidade não é isolado no monte, é lá no meio do povo. Daqui a pouco a gente tem que descer, voltar para a realidade. Porque os atos fenomenológicos da fé cristã são raros. Então, o sobrenatural se vive no ordinariamente natural. Quer ser espiritual, vai ser junto com a tua mulher, com o teu marido, com o teu filho, com o teu patrão. Vai tratar o ascensorista bem, o garçom bem, trata os animais direitinho, trata da terra, cuida da planta. É lá que a gente vive a espiritualidade. Esse negócio de ver a espiritualidade no monte é conversa fiada, isso é de gente que não reflete. É o que Jesus disse lá. Eles não se assustam com os fantasmas lá. Agora, quando vem uma voz do céu, diz que eles, de tão aterrorizados, eles caem no chão, pasmos, tomados pelo medo. Aí vem uma palavra que diz
assim, versículo 7. Chegou-se, pois, Jesus e, tocando-os, disse. Leia para mim, o que Jesus disse? Levantai-vos e não temais. Então, uma outra marca da espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, a espiritualidade sadia, que faz bem para a alma, ela afasta, ela descarta a fobia do divino. A verdadeira espiritualidade não gera medo em ninguém. A espiritualidade verdadeira não conhece medo, não conhece pavor. A espiritualidade verdadeira, ela nunca assusta. A espiritualidade que faz bem à alma, traz saúde ao ser, é uma espiritualidade que não tem nada a ver com o fóbico. Por que que não? Simples. Bom, você vai daqui para casa, vai a pé. Suponha, você está indo embora para casa. Você está aqui na igreja, essa igreja é caixa. Tua casa é aquela outra caixa lá, você tem que passar por aqui. Você sempre vai por aqui. Mas acabou a luz e aquela rua por onde você passa virou um breu doido. Mas você descobre que aquela rua outra paralela, a luz não acabou. Nos dias de hoje, geralmente o que você faz? Opta pela escuridão ou opta pela claridão? Pela claridade. Por que que a gente prefere a luz? Porque a gente vê, a gente percebe. Porque as coisas ficam patentes, ficam claras. Já nas trevas, a gente pode até passar se não tiver jeito. Mas se tiver jeito, a gente evita as trevas. Por quê? Porque as trevas são o campo preferido dos agentes do mal. Por isso que a Bíblia diz que Deus é Deus de luz e não de trevas. A Bíblia diz que lá haverá trevas, choro e ranger de dentes. A gente não gosta da escuridão. A gente, quando chega em casa, você vai chegar em casa, supõe que na tua casa não tem ninguém. Você entra no portão, abre a porta da sala. Primeira coisa, depois de abrir a porta da sala, o que é? Dedinho indicador no interruptor. Se acende a luz. Por quê? Porque trevas escondem. Trevas é a permissão da dissimulação. Trevas, nelas não há verdade. Há muito equívoco. A gente tem medo do escuro. Olha, até os negros carregam estigmas de mais perigosos, é ou não é? Ih, palavrão, negão lá. Dizem que o negro correndo é ladrão. O branco correndo é atleta. Não tem isso? Chega nessas portas de banco, pô, cara, o negão sofre. Eu sou negão. Sofro, eu ando de moto, paro na beira da moto, eu só ando de calçadinho, não pareço pastor, né? Mas agora que a minha barbicha está crescendo, pá, essa barbicha aqui vai crescer, você vai se assustar comigo também. Você não tem nada a ver com a minha barba. Se a mulher não reclamou, cala a boca, viu, irmão? Então, a gente vai muito pela aparência. Há preconceito por causa da cor. Agora, o negro é pior do que o branco? Me diga uma coisa, os piores ladrões que você conhece no seu país estão no morro ou estão aonde? Diga para mim. Qual é o estado que você conhece? Anda de calçadinhos, de barba por fazer, fedido ou como é que anda? Irmão, tudo doutor. São os piores. Mas existe formatado no inconsciente coletivo que o escuro, as trevas, são pior. Aí o que acontece? Nas trevas, a gente tem medo, no escuro, a gente acende a luz. Nós estamos formatados, parece que veio no chip, de que é na escuridão que as coisas acontecem, geralmente é lá na escuridão mesmo. Agora, a gente tem medo de escuro, porque nós não temos domínio. Se você entra na tua casa e está sem luz, mesmo, preguei sobre isso outro dia, mesmo que você conheça a sua casa, você anda mais devagar, você vai tateando, você vai palpando. Mas se você tem criança em casa, viu, se tem um brinquedo, você dá-lhe
um bico no brinquedo do teu filho. Você esquece que tem uma mesinha ali, e às vezes dá com a canela na mesinha. Você tem que andar devagar. As trevas interrompem, impede o desenvolver natural. A gente tem que reduzir a velocidade da vida quando a gente está passando pelas trevas. E aí a gente tem medo. Esse texto diz que a verdadeira espiritualidade não gera medo. Ou seja, não há trevas nessa espiritualidade. Não há inexplicáveis nessa espiritualidade. Não há o que não se entende nessa espiritualidade. Tudo que acontece na espiritualidade que gera saúde vem de Deus. A razão humana pode compreender. E se a razão humana não compreende, o Espírito Santo de Deus traduz para nós de forma que a gente tenha paz. A Bíblia diz que Deus não é Deus de quê? De confusão. Irmãos, eu não sei se aconteceu com você. Se comigo acontece, com você então, tá louco. Quem gosta aí das reuniões de consagração. Reunião de consagração na igreja é uma coisa de louco, irmão. Reunião de cura e libertação, então, sai de baixo. Coisa de doido. Funciona? Sim, às vezes funciona, mas dá medo às vezes. Eu já fui convidado para pregar em algumas igrejas. Eu já contei alguns causos aqui, daqueles causos. Né? Teve uma igreja que fui pregar alguns anos atrás e eu cheguei, usava terno naquela época e tal. Aí quando eu cheguei de terno, aí me levaram direto para o púlpito, estava começando, lá na Baixada Fluminense. Quando eu subi aqui para pisar aqui, aí vem uma irmã e bota a mão assim, como que está escrito assim, ó, pare. Né? Aí eu levei um susto com a mulher, ela falou, tire seu sapato. Eu pensei comigo, não faça isso, irmã, não é um bom negócio. Você, senhora, não falava um negócio desse. Mas eu não falei nada. Eu falei, mas, irmã, tem que tirar? Não tem que tirar, porque esse lugar é santo, só se pisa com o pé descalço. Eu falei, irmã, não é um bom negócio, vai por mim. Mas a gente está na casa dos outros, se botar giló com berinjela, a gente tem que comer. E foi uma bênção, né? Não tem jeito. Tirei o sapato, aí botei aqui. Quando eu vi voltar, estava a mulher lá de novo. Pare! Eu falei, e agora? O que tem que fazer, irmão? Ela veio com óleo na mão, vou botar na minha testa. Eu falei, não, mão na minha cabeça. Aí a coisa complica, pro Neil complica um pouquinho. Ninguém coloca a mão na minha cabeça se eu não conheço a vida. Não tente me abençoar com mão na minha cabeça se eu não conheço você, porque eu não vou deixar. Aí eu falei, não, irmã, botar a mão na minha cabeça, a senhora não vai não. Bota a mão aqui no meu ombro, qualquer lugar e me abençoa, mas eu vou subir aí. Não, então irmão não pode subir, não tem problema, senta aqui, ué, não tem problema. Quando for pregar, você me chama, eu prego aqui de baixo. Aí o pastor, não, eu sou o pastor, eu posso deixar subir. Aí ela me deixou subir, eu falei, pensei, eu posso subir sem bênção? Por quê? Que discriminação é essa? Muito bem, sentei. Aí começou o culto. Aí começou a hora da intercessão. Você estava junto? Não, Deus te livrou. Aí começou a intercessão. Começou a cair gente. Cai gente para lá, cai gente para cá, cai gente para lá, cai gente para cá. E cai 1/3 da igreja, 2/3 da igreja. Eu estou sentado e meu Deus, eu vou pregar para quem? Está todo mundo no chão. E eu estou vendo aqui, daqui a pouco levanta a gente, vendo um anjo. Uma coisa... Eu acredito que alguém no espírito possa cair. Eu acredito. Eu não estou falando do ato, mas do modus operandi, da forma. Estou falando do enredo. Porque a queda não é litúrgica. Ela é espiritual, ela é individual, ela é subjetiva. Não faz parte de liturgia. E eram coisas que, se a gente for explicar, experiências são tremendas. E às vezes a gente tem medo, a gente sente medo. Às vezes a gente está sentado numa igreja, um ou outro tem uma reação tão esquisita que a gente se assusta. Quando chega o momento de profecia em algumas igrejas, e quanta gente já viu isso aí? Quem teve uma... Passa o culto, tem louvor, tem tudo, o pastor pregou, aí acabou a palavra, alguém fala assim, o pastor falou assim, alguém teve alguma palavra de Deus aí, alguma visão? Meu Deus, Deus já falou, já fechei, está tudo certinho. Aí, pastor. Aí quando vem aqui para falar da revelação. Ô irmão com a camisa de Fluminense aí. Deus me disse que o Fluminense hoje vai perder de 6-1. Mas é só uma hipótese. Hoje eu sou tricolor desde garotinho, viu, irmão?
Eu não sou flamenguista, não. Eu sou tricolor desde garotinho. Minha filha veio no carro falando assim, tomara que o Boca Juniors ganhe de 5-0. Eu falei, ó, já está com o espírito flamenguista. Torce para argentino, mas não torce para brasileiro. Isso é demônio, mano. Não na minha filha, lógico. Né? Pois é, tem que torcer para o Brasil. Aí começa a hora da profecia, um problema, o cara chega aqui, nessa você estava. A irmã pega a palavra em nome de Jesus e fala assim, ó irmão, você é de camisa preta, Deus está dizendo para o irmão parar de se masturbar. Não é contigo não, irmão, é com ele lá. Pode continuar. Não, Aí, o cara quase teve um troço lá. Eu fico pensando assim, tá amarrado, né? O homem quase teve um troço. Agora pensa aqui comigo, me empresta a sua razão aqui um pouquinho. Não precisa nem usar fé agora, só a sua razão. Deixa a fé do lado aí. Não precisa ser crente agora não. Imagina o Deus que você serve, adora, que te salvou, que mudou a tua vida. Cuja palavra diz que Deus é o quê? Amor. Você acha que, conhecendo o caráter do Deus que a gente conhece, Deus ia usar uma profeta para falar assim, irmão, você está se masturbando publicamente? Você acha que Deus faria isso? Eu acredito que Deus poderia falar para esse jovem, não se masturbe mais. Mas fosse Deus naquela mulher, o que essa mulher fazia? Irmão, posso falar com você um minutinho depois do culto? Volta aqui no cantinho aqui. Vai, irmão, Deus está mandando dizer para o irmão, você me perdoa, eu estou constrangido de ter que falar um negócio desse para o irmão. Mas é isso. Se ele vai receber ou não, o problema é dele. Eu não estou questionando se Deus fala, se Deus não fala. Eu estou questionando o modus operandi. Estou questionando a forma. Aí a gente percebe que até uma revelação de Deus pode ser traduzida, transmitida de forma diabólica. Daquela mulher que eu citei domingo retrasado, que ligou para o outro e falou assim, irmã, olha, Deus me deu um sonho aqui e ele me disse que seu marido vai morrer essa semana. A mulher ficou doida, ficou desesperada. Ligou, pastor, vai morrer. Não vai morrer não, irmão. Fica tranquilo, não vai morrer essa semana. Não, não sou Deus não, mas não vai morrer não. Porque se Deus tivesse dado uma palavra para essa mulher, ela não faria dessa forma. Então, curte seu marido hoje como se fosse o último dia dele. Mas fique tranquilo, não será. Quando chegar amanhã, curta ele de novo como se fosse o último dia dele. Se não for também, quando chegar no outro dia depois de amanhã, curta seu marido como se fosse o último dia dele. Curte seu marido o tempo inteiro. Aí, chegou no dia aprazado, o marido não morreu. A irmã ligou para ela, irmã, ó, palavra é essa, meu marido não morreu. Aí ela falou assim, mas vai morrer, em nome de Jesus. Falei sobre isso no domingo retrasado. Aí eu pergunto, essa palavra dessa mulher gera paz ou medo no coração do outro? Medo. Quantas palavras de profecia que tiram a paz, que roubam a alegria. A pessoa recebe uma palavra dita de profecia, revelação de Deus e sai da igreja em pânico. Deus me disse, irmão, que não é para casar com essa irmã aí. Você tem que casar com aquela lá. Que Deus é esse que não dá a capacidade do outro escolher? Onde é que está o livre-arbítrio? Onde está a verdadeira liberdade, que é liberdade até para a gente errar nas escolhas? Mas não, você tem que casar aquele lá. Mas, meu irmão, eu não sinto nada por ela, mas vai sentir. Depois de casar, passa mal, conversa fiada. Quem profetiza um negócio desse é infeliz no casamento. Regra sem exceção. Se um dia você estiver namorando alguém, ou seja, você homem namorando uma mulher, mulher namorando, e aparecer um profeta, uma profetisa, ó irmã, essa não é de Deus para tua vida, é aquele lá, não é aquele lá, pergunta como é que está o casamento dele. Você vai ver que ele não conhece o que é relação de amor entre pessoas. Aí nós vemos espiritualidades que vão maculando gente, vão adoecendo gente, vão enlouquecendo, gerando medo. Se você não faz o que o líder diz, aí vem aquelas igrejas lá olha o leito, irmão. Olha o leito. Está vendo, irmão? Deus levou para o leito. Pastor Neil passou 40 dias no leito. Aquele é desobediência. O leito é sinônimo sempre de quê? De uma ação do diabo ou de um castigo de Deus. Domingo de manhã pregamos sobre isso aqui. A gente não pode ser humano.
Agora, de onde vem essa ideia? De uma religião que gera medo. Você tem que fazer. Porque se você não fizer, você vai para o leito. Aí o sujeito faz. Conhecendo o Deus que você conhece. O caráter do Deus que te salvou, que te libertou. O Deus que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Se você não fez porque sente no coração de não fazer, você acha que Deus vai te jogar no leito com câncer? Que Deus é esse? De modo que quando a gente serve a Deus, a gente não pode servir por medo. O medo não deve ser a motivação que nos faz aproximarmos-nos dele. Porque quem se aproxima de Deus ou faz para Deus por medo, não está fazendo para Deus, mesmo que esteja fazendo um monte de coisa. Nenhuma das coisas que você estiver fazendo por medo, Deus vai honrar, você não está fazendo. Porque às vezes a gente quer tratar a Deus de uma forma muito aquém daquela que a gente trata até o homem ou a mulher que a gente ama. Cara, se eu amo aquela mulher, o que ela me pede, às vezes eu não posso fazer, me desdobro para fazer. Por quê? Porque eu amo. O amor dela, o meu amor por ela e o dela por mim, essa troca amorosa, gera em mim força, capacidade, vontades e desejos que me fazem renunciar-me até a mim mesmo e transcender a minha capacidade para fazê-la feliz, para vê-la bem. Porque uma das marcas do verdadeiro amor é querer ver o outro feliz e bem. Aí nós dizemos amar a Deus e fazemos para Deus, com Deus ou por Deus, não por amor, por paixão a Ele, mas por medo. De que Deus nós estamos falando? Que espiritualidade é essa que gera medo? O medo é um produto das trevas. A gente tem medo de passar pela rua escura. A gente tem medo do quarto escuro. A gente quer acender a luz, porque na luz está tudo claro, não há dúvida. Medo é um fruto de uma espiritualidade doentia. Quantos servem aos deuses da bruxaria, da macumbaria, seja lá do que for, das trevas, querem sair de lá e são literalmente ameaçados. Se sair daqui, a gente vai mandar matar seu filho. Se sair daqui, o Deus fulano de tal vai secar você na cama. Se você sair daqui, tua vida vai definhar. E a pessoa com medo de abandonar a antiga religião, fica na religião. E a motivação é o medo. Essa é uma característica da religião das trevas. Mas a religião da luz não. A religião da luz é uma religião que não conhece medo, conhece amor. Porque Deus é amor. Quer ver uma coisa? Vamos para a gente terminar, 1 João, capítulo 4, primeira epístola de João, lá no final, não é Evangelho de João, é Epístola de João, a primeira, lá pertinho do Apocalipse, antes do Apocalipse, capítulo 4. Primeira João 4, quem achou, diga amém. Amém. Então vamos ao 11. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vamos pular lá para o 18. No amor, olha lá, não há o quê? Medo. Repita comigo. Vamos ler essas primeiras 3 palavras. Vamos lá. No amor não há medo. De novo. No amor não há medo. Não há medo no amor. Amor e medo não coabitam. Se há medo, não há amor. Se há amor, não há medo. Nunca se teme, não o temor da obediência, do respeito, mas o temor do medo e do pavor, como esses 3 apóstolos sentiram lá no monte. Esse medo não coabita, não habita no lugar onde está permeado pelo amor. O restante do versículo continua dizendo: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor, leia o resto, lança fora o medo, porque o medo, diz o que é esse texto? Envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. E ele conclui dizendo: nós amamos
Porque Ele nos amou primeiro. Então ele está dizendo assim que o amor que a gente sente, seja por que direção for, só é amor porque nós somos alvos primeiro do amor dele. E quem é alvo de fato, de verdade, do amor dele, não conhece medo, conhece amor. Aí tu entra numa igreja e o cara fala assim, ó, se você não der dízimo, Deus vai matar você. Se você não subir um monte naquela campanha, teu carro vai ser roubado. Se você sair dessa igreja para aquela, Deus vai levar teus filhos. Isso é a voz do diabo. É a voz do diabo na boca de um homem de Deus. Você viu que até uma profecia, mesmo sendo de Deus, pode ser entregue de forma diabólica. Agora, quem é que tem que discernir isso? São vocês que ouvem. É quem frequenta qualquer igreja, quem frequenta qualquer birosca evangélica. E a birosca evangélica não tem a ver com tamanho, não. Tem a ver com conteúdo. Porque há igrejinhas que é do tamanho do seu banheiro, da sua casa, que você entra e está cheio da glória de Deus. E Deus fala, Deus abençoa, Deus cura. Mas há catedrais de mármore que está cheio do medo do inferno. Tem a ver com conteúdo, com essência, pelos frutos que nós conhecemos. Então esse texto me ensina que amor e medo não coabitam. Ou nós servimos a Deus porque o conhecemos e nos apaixonamos por Ele, ou nós não servimos, mesmo que nós vivamos enfiados na igreja de segunda a segunda, como muitas igrejas funcionam, e tem culto de 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Você pode fazer parte dessa comunidade, mas você não estará servindo a Deus, você estará servindo a instituição. Porque o amor, o fruto que nos impulsiona para Deus, é o amor. É só você parar para pensar. Vamos pensar, irmãos, frutos do amor, por exemplo. O que pode advir do amor? Hã? Benignidade, o que mais? Vai dizendo aí. Mansidão. Paz. Pureza. Temperança, compaixão. Carinho, alegria. Olha os frutos do amor. Então a Bíblia diz que Deus é amor. E os frutos de quem é movido, se move, cujo combustível é amor, são essas marcas aí. Agora, digam para mim alguns filhos do medo, alguns produtos do medo. Ansiedade, pavor, tristeza, desespero, insegurança, falta de espontaneidade, mecanicismo, obediência mórbida, ou seja, é obediência não porque conscientizou-se de que precisa obedecer, é porque se eu não obedecer eu sou punido, castigo. Como é que Deus, o Deus do céu, o Criador do universo, que por amor mandou Jesus deixar a qualidade de Deus esvaziando-se, é o Deus esvaziado para morrer no meu lugar, eu que não valho nada, você também não, ele morreu por nós por amor, a gente pode imaginar que o que Deus quer que nós sintamos por ele, ou façamos por ele, seja por medo. Porque quando os apóstolos sentem medo, primeira coisa que Jesus faz, não ter mais. Você vai ver na Bíblia de capa a capa, não ter mais, não ter mais, não ter mais e não ter mais. Por quê? Porque a espiritualidade que provém desse Deus, cuja essência é o amor, pode produzir qualquer sentimento, menos o medo. Então deixa eu falar para você aqui, minha ovelha amada, meu amado no Senhor, meu querido. Quando você estiver em alguma reunião ou debaixo da administração de quem quer que seja, cuja administração gerar medo, você pode começar a questionar essa administração. Às vezes nós ouvimos uma palavra, essa palavra nos incomoda. É verdade, é diferente. Mas é aquele cômodo que é como quem está sendo tocado na ferida. E nos tira no lugar do conforto e nos incomoda. E a gente perde até a paz às vezes. Essa paz que a gente perde é uma bênção. Como disse Ezequias, falei sobre isso outro dia, ele esteve doente, pediu ao Senhor mais um pouquinho de tempo, deu mais 15 anos para ele. Depois ele refletiu, disse assim, eis que foi para a minha paz que eu estive em grande tormenta, em grande agonia. Ele entendeu que a agonia que ele sentiu foi para a paz dele, foi para o bem. A agonia foi uma bênção, a dor foi uma revelação do amor de Deus tão grande que na dor ele se encontrou consigo, ele aprendeu a dominar o seu espírito. Ele descobriu que nem toda dor é filha do diabo, nem toda alegria é filha de Deus. Agora, pastor, se às vezes é tão complexo a vida, como é que a gente pode sobreviver a vida
até o dia da morte com equilíbrio, com saúde, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus discernimento. Porque quando você anda na sabedoria de Deus, no discernimento do Espírito, você tem menos probabilidade de se enganar na vida. Agora, quando você vive atrás das suas sensações, das suas manifestações espirituais epidérmicas, sensitivas, me arrepiei, opa, Jesus está aqui. Não, pode ser o ventilador que está aceso em cima de você e você está com frio. Ah, estou sentindo um negócio dentro de mim. Pode ser um monte de coisa, mas nem vou nem me atrever. Pode não ser Deus. Agora, você pode entrar num lugar onde você não sente absolutamente nada, senão uma certeza inequívoca na razão de que Deus está naquele lugar. Porque quem serve o Deus que a gente serve, irmão, não precisa ver nada para crer, não. O que você achou do culto hoje? Eu não vi nada acontecer hoje. Eu não arrepiei, não tremi. Aquele irmão não caiu. Ninguém viu o anjo voando. Não aconteceu nada. Ih, esse culto não foi bom, não. Aí esse cara sai dizendo assim, aquela igreja não tem poder, seja ela qual for. Ora, pensa comigo, irmão. Pode deixar a fé de ladinho aí, pode ser incrédulo agora, usa a sua razão. Quem é que está fora da realidade? A igreja, onde na visão dele não aconteceu nada, ou nele que precisa ver alguma coisa acontecer para acreditar que aconteceu alguma coisa? Quem é Tomé nessa situação aí? Porque Jesus voltou para um cara chamado Tomé e disse assim, Tomé, porque viste, creste. Essa fé vale. Vale. Mas o bem-aventurado, sabe quem é, Tomé? Aquele que não precisa ver para crer. Ele crê mesmo que não aconteça nada. E sabe o que é crer sem precisar ver nada? É quem de fato já alcançou a maturidade em Cristo para dizer assim, Senhor, opere, Senhor, alguma coisa que os meus olhos vejam, ou não opere nada que os teus olhos vejam, eu creio que o Senhor está aqui. E por que eu creio que o Senhor está aqui, mesmo tendo acontecido nada? Porque o Senhor disse que estaria aqui comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu não preciso crer, ver para crer. Tu disseste isso, então eu creio. Eu preciso só da tua palavra. Então quando eu estou no lugar onde eu vejo bola de fogo, é uma bênção. Quando eu vejo um anjo entregando carta, é uma bênção. Quando eu me arrepio todo, parece, meu Deus, eu vou decolar. É uma bênção. Agora, quando eu estou num lugar que não acontece nada, porque eu ouço a palavra de Deus e essa palavra toca no meu ser. Eu falei, Senhor, muito obrigado porque tu estiveste aqui. Eu não vi nada, mas eu ouvi tudo. Eu não vi nada, mas percebi muito do teu mover nesse lugar. Aí eu não sou refém da necessidade de ter que ver alguma coisa acontecer o tempo inteiro. Eu não sou refém da instituição eclesiológica, eclesiástica, que só acredita que Deus está se mexendo quando alguém levanta da cadeira, quando um... Não preciso ver, irmão. Não preciso mais de provas. A Bíblia diz que o meu justo vive pela fé. A fé é a prova do que se não vê e a certeza das coisas que se esperam. Então, eu não preciso ver nada. Não preciso perceber nada. Uma igreja não é poderosa ou não poderosa por aquilo que você vê acontecendo lá. Quer saber se uma igreja é poderosa? Discirna isso não pelo que acontece no templo, mas pelo que acontece quando todo mundo sai do templo. Porque aqui tem anjo voando nesse lugar, em cima da mesa, debaixo do altar. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Como é que não sabe, cara? Tá louco? Você não sabe se a igreja subiu. Você não sabe se aqui é céu ou se o céu que desceu aqui. Que música é essa aí, meu? Agora a Bíblia diz que o diabo, ele pode se transformar até mesmo o quê? Anjo voando nesse lugar. Tá entendendo? Talvez pode eu ter, e diabo voando nesse lugar. Então não é o que os meus olhos veem, é o que o meu espírito testifica com o Espírito de Deus. E essa espiritualidade, do qual Paulo fala que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, que nós somos filhos de Deus,
é de espírito para espírito, é de interior para interior, e não de relação visional, holográfica, perceptiva. Não, é espiritual, irmão. Essa espiritualidade não gera medo, não gera pavor, não gera dúvida. Ela gera paz, ela gera certeza. Ela é a espiritualidade da luz. Igreja não pode ter reunião de porta fechada, todas as portas têm que estar abertas, toda reunião tem que ser visível, tem que ser perceptível, qualquer pessoa pode entrar. Não existe os mais espirituais, os menos espirituais, os sacerdotes e os sei lá o quê. Não, é Deus, irmãos. É um Deus que é o Deus de todos. É um Deus que não privilegia quem está aqui e não privilegia quem está lá na última porta lá não. Então a verdadeira espiritualidade afasta a fobia do divino. Pelo contrário, quando há manifestação de Deus, a alegria do Senhor invade o lugar, amado. Você diz assim, quero mais, Senhor, quero mais. Porque eu sei o que está acontecendo aqui, percebo que é do Senhor, porque está claro como branco é a luz, como branco é o dia. Então, Senhor, faça a tua vontade, fica à vontade da nossa vida, do nosso meio. Porque se você está vivendo uma espiritualidade que de vez em quando te faz ter medo, eu afirmo para você, não tem a ver com Deus da palavra, muito menos com Jesus da cruz. Porque ela afasta a fobia do divino. Quarta-feira a gente continua, se Deus quiser. Deus abençoe você, te dê graça em Cristo Jesus. Está em pé.